Olá, alunos! Muito bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Serviços de Rede. Hoje nós vamos falar sobre um servidor importante, o servidor DHCP, servidor para distribuição de IPs nas máquinas da rede local. E vamos aproveitar também, no finalzinho da aula, falar sobre serviços de acesso remoto com os dois servidores conhecidos, o Telnet e o servidor mais seguro, que é o SSH. Mais uma vez, o meu e-mail está aqui. Caso tenham dúvidas, basta escrever. Vamos começar. Bom, os objetivos para essa aula é que você seja capaz de compreender o papel desse servidor importante, DHCP. Esse funciona numa rede local. Relembrar alguns aspectos aí do endereçamento IP, que vão ser importantes. Nós vamos fazer algumas considerações a respeito de IP, endereço MAC também. Conhecer o potencial de recursos que podem ser utilizados nos servidores de acesso remoto. São importantes servidores aí para o administrador da rede. E relacionar as características dos servidores de Telnet e do SSH e onde eles podem ser utilizados. Vamos lá. Bom, para começar a falar de DHCP, vou fazer aqui uma analogia com o sistema hoteleiro e depois eu vou falar da distribuição de IPs. Bom, então imagine que a gente tem aqui um hotel, que recebe aí os turistas aí com frequência. E imagine que o turista tenha preferência aí pelo quarto número 10 desse hotel. Um hotel aí com 40, 50 quartos. Bom, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse turista chegue para se hospedar e o quarto de preferência dele esteja livre e ele pegue a chave lá com o porteiro e consiga ficar no quarto que lhe é de maior conveniência. Agora, pode acontecer de que existam vários turistas numa temporada, aí, principalmente em épocas de Copa do Mundo, o hotel esteja cheio, não há garantias de que aquele turista consiga chegar no hotel e utilizar o quarto que ele utilizava antes, o quarto de número 10. Pode ser que tenha outro turista lá. Quando isso acontece, o porteiro pode enviar para ele ou entregar para ele uma outra chave. Olha, o 10 não existe, não está disponível, mas você pode usar o 15, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que, se tiver mais turistas interessados nos quartos deste hotel do que os quartos disponíveis, alguns deles vão ficar de fora, não vão conseguir ter acesso. Tá? Então, existe uma quantidade limitada de quartos, existe uma quantidade limitada também aqui das chaves para esses quartos, e à medida que os turistas vão chegando, eles pegam uma chave e entram no quarto. É possível estabelecer critérios para essa distribuição, de forma que um usuário fique sempre no mesmo quarto através de uma reserva, ou aleatoriamente ele pega o quarto que estiver disponível quando ele chegar no hotel. Ou ainda ele pode ficar de fora caso a quantidade de quartos já esteja toda ocupada. Bom, vamos agora, pensando nessa ideia aqui do turista, trazer isso para o mundo da informática e o mundo da internet, falar um pouquinho do protocolo DHCP. O que tem isso a ver? Bom, o DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo para configuração ou distribuição de IPs. Tem aqui uma rede local, todos os computadores se comunicam, é claro que deveria ter colocado aqui um switch para fazer essa ligação, mas imagino a representação é de que um computador pode ter acesso a todos os outros computadores da rede, e um computador especial ou um servidor especial faz a distribuição do endereço IP para esse computador aí que está tentando entrar na rede. Então, no início da configuração, o computador cliente ele faz uma solicitação na rede para todos os computadores, envolvendo todos os computadores daquela rede, inclusive o próprio servidor, para ver se alguém pode atendê-lo e entregar para ele um endereço IP. Tá? Essa é a função do DHCP, atribuir um IP dinamicamente para uma máquina.
né? Vocês já viram aí como é que se faz a configuração de IP para uma máquina no modo estático. Basta eu abrir o aplicativo aqui no meu cliente, inserir um IP fixo lá e pronto. Agora o DHCP trabalha com IPs dinâmicos. Eu não preciso conhecer o IP. Quem vai me fornecer é o servidor DHCP da rede. Bom, da mesma forma lá que nós mostramos na analogia do hóspede do hotel, eu posso também direcionar determinadas chaves ou determinados IPs para alguns clientes. Eu posso associar o cliente ao IP, de forma que toda vez que ele se conecte na rede DHCP, ele tenha um IP fixo, sempre o mesmo IP, né? Não varia. Para fazer isso, nós podemos vincular o endereço IP ao endereço MAC da rede. Aqui à direita, no servidor DHCP, nós montamos uma tabela de concessões. De acordo com o endereço MAC do computador do cliente, existe uma tabela informando que tal cliente possui aquele IP. Então, na hora que o cliente liga na rede, se conecta na rede, o servidor do DHCP não faz nenhum processo aleatório aqui de envio de dados, ele simplesmente consulta a tabela, verifica o MAC do solicitante e envia para ele o endereço IP que lhe corresponde. Então, o cliente solicita e esse IP aqui é concedido para ele. A PIPA, Automatic Private IP Addressing. Bom, esse aqui é uma ferramenta aí do Windows, né? Muitas vezes você vai fazer uma conexão na rede e, por vários motivos, o servidor DHCP ou está fora do alcance, ou não está funcionando, ou está parado. Enfim, você não consegue obter um IP desse servidor. E aí o Windows ele estabelece, depois de um tempo de procura, de busca aí pelo endereço IP da rede, ele atribui um valor de IP nessa faixa, 169.254.0.1 até 169.254.255.254 para as máquinas da rede. Isso pode ser usado numa rede local pequena, tá? Então, às vezes, quando você abrir aí o CMD, o prompt de comandos e fazer uma verificação lá, um ifconfig, para ver qual é o seu IP e aparecer esse número, não fique muito contente, né, esperando que o seu servidor de DHCP esteja funcionando, que quem atribuiu aquilo não foi o servidor de DHCP e foi o próprio Windows, né? Então a PIPA ele é o endereço IP atribuído pelo Windows e identifica que o seu servidor de DHCP não está funcionando corretamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho de acesso remoto. Nós já falamos do servidor de DHCP, você vai ter oportunidade na semana de trabalhar com ele. E agora um pouquinho de acesso remoto. Bom, o que seria esse acesso remoto? O acesso remoto é quando eu tenho um cliente querendo acessar o servidor, mas para fazer configurações nesse servidor. Não é uma solicitação de serviços que esse servidor esteja fornecendo, como é o caso do FTP e do HTTP que nós já estudamos neste curso. Neste caso, seria uma utilização para o administrador da rede, localizado remotamente, querendo acessar o servidor para fazer alguma configuração, para fazer alguma alteração. Por exemplo, acessar aqui o servidor de SSH e fazer algumas alterações no arquivo de configurações. E ele não está localizado próximo a esse servidor, ele está longe. Então, ele usa um serviço aí de emulação de tela do servidor, faz a conexão, envia comandos, e é como se ele estivesse sentado aqui. Ele pode estar do outro lado do mundo, mas é como ele estivesse sentado aqui. Essa aqui é a grande vantagem. O usuário acessa o servidor de onde quer que ele esteja, não precisa estar sentado nele. Bom, nós vamos falar de dois aplicativos, dois serviços que trabalham com acesso remoto. O primeiro deles é o Telnet. Ele é um serviço que trabalha com a emulação do terminal na porta 23, né? Também é uma aplicação cliente-servidor, então tem porta de acesso, que é a porta 23. A transferência de dados é feita de forma desprotegida, ou seja, sem criptografia, por isso ele não é muito seguro de se usar. Uma vez que eu quero acessar um servidor para fazer alguma alteração de configuração, e eu vou ter que informar o meu usuário e senha, né? Vou ter que informar o usuário root, a senha do root. Isso pode ser interceptado na rede por alguém que esteja aí,
mal intencionado, coletando dados aí de informação na rede. Então, como ele não é criptografado, a gente diz que ele é inseguro, tá? Não é muito usado esse telnet para fazer esse tipo de acesso. Está em desuso, né? Eu acabei de falar, por motivos de segurança. Pode ser usado para configurar dispositivos de conexão de rede. Por exemplo, eu posso acessar um switch para fazer uma configuração, posso acessar um roteador através do telnet. E utilizar para acesso a outros servidores, HTTP, FTP, SMTP, POP. Mais uma vez, lembrando que ele não é muito seguro, então se você tiver que informar o usuário e a senha, pode correr o risco de ser interceptado por alguém. Um outro serviço, que é o SSH, esse sim já trabalha de forma criptografada, mais seguro. Tem a emulação do terminal pela porta 22, então o telnet na porta 23 e o SSH mais seguro na porta 22. Transferência de dados de forma protegida, todos os dados são criptografados, mesmo que alguém intercepte os dados na transmissão, ele vai ter que descriptografar, porque os dados estão todos embaralhados. Serviço muito usado por esse mesmo motivo, aí, pelos administradores da rede. E pode ser usado também em associação a serviços de transferência de arquivos. Eu posso usar o SSH como um FTP. Eu quero enviar arquivo para o servidor ou buscar um arquivo do servidor, eu posso usar o SSH para essa função. Ele tem como fazer isso. Bom, um cliente SSH, ou mesmo também para o serviço que não é protegido, né, pelo telnet, eu tenho que usar um emulador de terminal. Existem alguns aí possíveis. O mais comum, o mais famoso deles aí é esse PUTTY. Ele faz a emulação de uma tela, né, de um terminal para fazer acesso remoto. Então aqui a gente coloca o endereço IP e escolhe o serviço. Se for telnet, a porta 23, aqui no caso do exemplo SSH, na porta 22, e ele abre a conexão. Eu posso fazer isso de qualquer máquina cliente, tanto Linux quanto Windows. No Windows ou no Linux também a gente pode usar o prompt de comando. Aqui um exemplo de utilização do prompt de comando para um acesso SSH usando o Linux. Eu escrevo aqui o SSH, espaço "-l", espaço o nome do usuário que quer fazer a conexão, espaço o endereço IP do servidor que eu quero me conectar. Então o servidor SSH tem que estar ativo, tem que estar no modo listen lá escutando as conexões. Bom, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com esse tipo de configuração aí durante a semana no encontro presencial. Espero que façam um bom proveito aí do material de leitura, estudem bastante. Se tiverem dúvidas, estarei aí à disposição de vocês. Tenham todos uma boa semana, nos encontramos na próxima.